Olá, gente querida, eu sou a Amy, sou da equipe do canal Global News 777G. Vamos para essas notícias. Essa notícia saiu no portal Estado de Minas. Lula deve dispensar CACs de devolverem fuzis e outras armas. O modelo 9mm foi o mais adquirido por CACs e por cidadãos comuns. O texto também proíbe que clubes possam funcionar. O novo decreto de armas do governo Lula, PT, deve dispensar CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, de devolverem armas já adquiridas, que passarão agora a ter mais restrições, inclusive fuzis liberados durante o governo de Jair Bolsonaro, PL. A decisão foi tomada em reunião no Planalto com o presidente nesta quinta-feira 20, e o texto final passa pelos últimos ajustes para ser assinado em cerimônia nesta sexta-feira 21. O texto deve prever o programa de recompra voluntária, ou seja, as pessoas não serão obrigadas a devolver a arma e sim, incentivadas a fazê-lo. Uma outra mudança será em relação à pistola 9mm, que deve voltar a ser de uso restrito. Durante o governo Bolsonaro, esse modelo se tornou de uso permitido, e o número de unidades nas mãos de cidadãos comuns e de CACs explodiu devido à política armamentista do então presidente. A discussão sobre o grau de restrição a essas armas é feita desde a transição do governo. O modelo 9mm foi o mais adquirido por CACs e por cidadãos comuns. O texto também proíbe que clubes possam funcionar por 24 horas. Segundo pessoas que acompanham as discussões, o decreto também vai estabelecer que a Polícia Federal passe a ser responsável pela concessão de registro e autorização para aquisição de armas pelos CACs, além da fiscalização de clubes de tiro. Atualmente, esse papel é integralmente do Exército. Olá, gente querida, gente da gente, eu sou a Amy, sou da equipe do canal Global News 777G, e estou aqui para trazer as notícias para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, e se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal e deixa o seu gostei, ou não gostei. E deixa também o seu comentário e compartilha para todos os seus amigos e parentes. Isso vai nos ajudar muito, vocês não fazem ideia. Agora que você já se inscreveu, e deixou o seu gostei, ou não gostei, vamos ao vídeo. Lula se reúne com Dino para definir o novo decreto de armas. Como a Folha de São Paulo antecipou, a mudança estava sendo estudada por membros do governo. A leitura é de que o Exército falhou na fiscalização de CACs durante o governo Bolsonaro e que a Polícia Federal seria mais capaz de fazer esse controle. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já havia adiantado que o novo texto estipularia que as armas de CACs seriam cadastradas definitivamente no sistema da Polícia Federal, o SINAR, Sistema Nacional de Armas. Em fevereiro, a gestão Lula determinou que as armas de CACs adquiridas a partir de maio de 2019 deveriam ser registradas na PF em até 60 dias. Sob Bolsonaro, o número de armas de cidadãos comuns mais que dobrou. O SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, o sistema de registro de armas do Exército, pode existir. Nós não somos contra, não é uma questão que nos cabe opinar, mas a lei tem uma diretriz muito clara. Existe um cadastro único de armas no Brasil que se chama SINAR, afirmou. Atualmente há 1,2 milhão de CACs cadastrados no SIGMA. Em setembro, a Folha de São Paulo mostrou que uma auditoria realizada pelo TCU, Tribunal de Contas da União, apontou indícios graves de fragilidade na atuação do Exército como ente fiscalizador de clubes de tiro, lojas de armas e CACs. Lula bateu o martelo sobre as mudanças em reunião na quinta, com Dino e o secretário especial para assuntos jurídicos, Wellington César Lima. Lula, desde a campanha, critica a postura armamentista do governo Bolsonaro. Durante seu discurso de posse no Congresso Nacional, ele anunciou que revogaria as medidas. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação do acesso a armas e munições, que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer mais armas, quer paz e segurança para seu povo, disse em 1º de janeiro. Durante a gestão Bolsonaro, o número de armas de cidadãos comuns mais que dobrou, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta. O número total de armas com registro ativo no SINAR chegou a 1,5 milhão em 2022, um crescimento de 47,5% em relação a 2019. Naquele ano, o primeiro do governo Bolsonaro, foi concedido acesso a mais calibres tanto para cidadãos comuns quanto para os chamados CACs.
O relatório não traz dados de 2018 referentes a armas. Na cerimônia desta sexta no Planalto serão apresentados cerca de 10 atos, segundo auxiliares palacianos. A expectativa da participação de deputados e senadores, mesmo com o recesso parlamentar. Entre os anúncios estão mais apoio aos estados e municípios através do Fundo Nacional de Segurança Pública, novos projetos de lei e decretos e o Programa Paz, Programa Ação na Segurança. Além disso, parte do pacote será formada pelo Plano Amazônia Mais Segura, formulado com estados da região e com o Ministério da Defesa. O programa prevê mais bases terrestres e fluviais, mais operações policiais integradas e a instalação em Manaus do Centro de Cooperação Policial Internacional, sob coordenação da Polícia Federal. Essa matéria é do Globo. Liberado por Bolsonaro, acesso à pistola pode ser restringido e gera impasse às vésperas de novo decreto de Lula sobre armas. Modelo 9mm foi o mais comprado pela categoria nos últimos anos, segundo dados do recadastramento. Texto está na reta final de revisão e deve ser anunciado na sexta-feira. Por Aline Ribeiro, Guilherme Caetano e Jennifer Goulart, São Paulo e Brasília. Após 6 meses de discussão e pressão de parlamentares armamentistas pela manutenção das regras atuais, o novo decreto que vai regulamentar o mercado de armas de fogo está em fase final de discussão no governo federal, mas o ponto visto como mais sensível pelo Planalto ainda está em aberto e opõe os ministros José Múcio, Defesa, e Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública, a retomada da restrição do uso de pistola 9mm. Documentos mostram que CACs armados se articularam em atos antidemocráticos após derrota de Bolsonaro. O recadastramento das armas posto em prática pelo governo Lula constatou que o modelo 9mm foi o mais comprado por CACs nos últimos anos. Sendo a pistola banida ou liberada, uma das ideias do governo é garantir a posse e o uso dos acervos adquiridos sob a regra anterior, avaliando ser difícil retomar as milhares de armas disseminadas durante o governo de Jair Bolsonaro, PL. A precisão do disparo, o recuo ínfimo e a maior capacidade de tiros num único carregador tornaram a 9mm a favorita dos CACs. Do outro lado, especialistas defendem a retirada desse armamento de circulação por seu alto poder de transfixação, ou seja, sua capacidade de atravessar um alvo e atingir 2 pessoas com um único disparo. Segundo eles, a 9mm é mais perigosa e deveria ser realocada dos CACs para os profissionais das forças de segurança. O decreto deve ser assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, na sexta-feira no dia anterior. Deve ocorrer uma reunião com Múcio e Dino para resolver o impasse. A previsão é de o evento contar com outros anúncios relacionados à segurança pública, como a ampliação de estruturas contra organizações criminosas e das operações policiais integradas com os estados e maior reforço na segurança da Amazônia e das fronteiras. O Ministério da Defesa tem se posicionado nas reuniões para que não seja alterado esse item nem ampliada a restrição ao uso de pistolas, ponto que conta com apoio do Exército. Integrantes da força ouvidos pelo Globo temem prejuízo em médio prazo e eventual desemprego que a mudança possa gerar na indústria do setor. Em entrevista ao SBT News nesta segunda-feira, Dino afirmou que atiradores de nível 3, que participam de competições internacionais e olímpicas, devem ter acesso limitado a armamento de uso restrito para participar desses eventos. E declarou que certas pistolas que eram de uso restrito e foram permitidas durante o governo Bolsonaro, voltarão à restrição anterior. A minuta de decreto que saiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública em junho prevê a retomada dos parâmetros de 2018, quando havia restrição para uso de pistola 9mm, a decisão final caberá a Lula. Uma versão do decreto já vem sendo analisada pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, SAJ, na Casa Civil, mas não chegou até o órgão a definição específica sobre qual será o posicionamento do governo sobre eventual restrição ao uso de pistola de 9mm. Em março deste ano, Dino recebeu uma comitiva com quase 30 deputados federais para discutir os principais pontos do decreto. Um dos integrantes do grupo, o deputado federal Marcos Pollon, PLMS, reivindicou pessoalmente ao ministro a manutenção da classificação atual de calibres, de uso permitido e restrito, uma das principais conquistas dos armamentistas no governo Bolsonaro. Ele teme a quebra do mercado se uma medida considerada brusca for tomada. Pedimos para manter os calibres porque é importante.
a legislação alterou completamente as relações comerciais. Se restringir tudo, quebra todo o segmento. Ele se comprometeu a não extinguir o segmento e respeitar os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito. Se for feito isso, está razoável. Bom, não dá para ficar, porque vai ser extremamente restritivo, mas aceitável, diz Pollon. Durante a gestão Bolsonaro, facilitações na lei alteraram o potencial do armamento permitido aos caçadores, atiradores e colecionadores, CACs. Calibres antes permitidos apenas às polícias ou às forças armadas passaram a ficar disponíveis para qualquer brasileiro ter em casa, como as pistolas 9mm e as carabinas semiautomáticas .40. Criador da Associação Nacional Movimento Pro Armas AMPA, e um dos principais militantes da causa armamentista, Pollon diz que, a depender do conteúdo do decreto, os deputados pretendem apresentar um projeto de lei complementar, PDL, para questioná-lo. Diante da recente declaração de Dino à Band News de que o decreto será ponderado, Pollon comemora. Excelente! Se for um decreto ponderado, ficamos muito felizes. Acabou a eleição, é hora de descer do palanque. Temos de ter um projeto de governo, superar as diferenças partidárias. Existe um segmento da sociedade relevante que gosta de praticar tiro esportivo. Uma medida radical é uma medida eleitoreira. Isso não tem espaço numa democracia, afirma. Proposta do Ministério da Justiça enviada em maio à Casa Civil. Defesa pessoal. Item até 2 armas de uso permitido, com comprovação de efetiva necessidade. Item até 50 munições por arma por ano. CACs, caçadores excepcionais. Item até 6 armas, sendo até 4 de uso permitido. Item até 500 munições por arma por ano. A Polícia Federal poderá autorizar, em caráter excepcional, a aquisição de até 2 armas de fogo de uso restrito e suas respectivas munições, no limite de até 6.000 cartuchos por ano para atiradores de nível 3. Colecionadores. Item até uma arma de cada modelo, tipo, marca, variante, calibre e procedência. Item vedadas as proibidas, automáticas e as longas semiautomáticas de calibre de uso restrito cujo primeiro lote de fabricação tenha menos de 70 anos. Atiradores desportivos. Nível 1. Item até 4 armas de fogo de uso permitido. Item até 4.000 cartuchos por ano. Item até 8.000 cartuchos por arma. 22 LRO. Nível 2. Item até 8 armas de fogo de uso permitido. Item até 10.000 cartuchos por ano. Item até 16.000 cartuchos por ano. 22 LRO. Nível 3. Item até 16 armas de fogo, sendo 12 de uso permitido e até 4 de uso restrito. Item até 20.000 cartuchos por ano. Item até 32.000 cartuchos por ano. 22 LRO. A Polícia Federal poderá autorizar, em caráter excepcional, a aquisição de até 4 armas de fogo de uso restrito e suas respectivas munições, no limite de até 6.000 cartuchos por ano para atiradores de nível 3. Definição de armas de uso permitido e restrito. Item retomada dos parâmetros de 2018 para limites de armas curtas, pistolas 9mm, .40 e .45 ACP voltam a ser de uso restrito. Item armas longas de alma lisa semiautomática passam a ser restritas. Observações. 1. Serão garantidas a posse e a possibilidade de utilização dos acervos adquiridos sob a regra anterior, atendidos os critérios da concessão do registro e do apostila da atividade. 2. Previsão de programa de recompra com foco nas armas que eram de uso permitido e passarão a ser de uso restrito. Porte de trânsito. Item autorização concedida pela PF, mediante emissão da guia de tráfego, aos colecionadores, aos atiradores, aos caçadores e aos representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional para transitar com armas de fogo registradas em seus respectivos acervos, devidamente desmuniciadas, em trajeto pré-estabelecido, por período pré-determinado, e de acordo com a finalidade declarada no correspondente registro. Autorização. Item ficam incluídos os seguintes requisitos de segurança pública na análise para concessão do registro às entidades de tiro desportivo e às empresas de serviço de instrução de tiro. Item I. Distância superior a 1 km em relação a estabelecimentos de ensino, públicos ou privados. Item 2. Cumprimento das condições de uso e armazenamento das armas de fogo utilizadas no estabelecimento e
Item terceira a funcionamento entre 6 horas e 22 horas. Proibição dos clubes de tiro 24 horas. Os estabelecimentos em desconformidade com os itens I e segunda terão um prazo de 18 meses para adequação. Caça excepcional. Item autorização de abate imprescindível de fauna invasora mediante apresentação de item a documento comprobatório da necessidade do abate de fauna invasora, expedido pelo IBAMA, indicando ao menos, e a espécie exógena. 2. O perímetro abrangido. 3. A autorização dos proprietários de imóveis localizados no perímetro referido da alínea B. 4. As pessoas físicas interessadas em executar a caça excepcional. E v. O prazo certo para o encerramento da atividade. Item B. Especificação da arma de fogo apropriada para o abate da espécie invasora e do quantitativo de munição necessária à execução do manejo, limitada a 2 armas de fogo de uso permitido e 600 munições. Caça de subsistência. Item porte de arma de fogo concedido pela PFD. Item e uma arma portátil de uso permitido de tiro simples com 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade. Proposta também retoma artigo 6º, 5º da Lei 10.826/2003. Validade dos registros de arma de fogo. Item e 3 anos para colecionador, atirador desportivo e caçador excepcional. Item segunda, 5 anos para registro concedido para fins de posse e caça de subsistência. Item terceira, 5 anos para as empresas de segurança privada e item quarta, indeterminado para os integrantes da ativa da PF, PRF, polícias penais, polícias civis, polícias da Câmara e Senado, das guardas municipais, da ABIN, guardas prisionais, do quadro efetivo do Poder Judiciário e Ministério Público no exercício de funções de segurança, dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, dos auditores fiscais e analistas tributários. Observação: as empresas de segurança privada e as instituições elencadas em quarta deverão realizar avaliação psicológica de seus integrantes para o manuseio de arma de fogo a cada 2 anos. Atividades de caça, tiro desportivo e colecionamento. Item Polícia Federal passa a centralizar as competências das atividades de caráter civil envolvendo armas e munições, incluindo a definição, padronização, sistematização, normatização e fiscalização de atividades de procedimentos, tais como item A. Registro e fiscalização de armas de fogo, munições e acessórios, incluindo aqueles dos caçadores excepcionais, atiradores e colecionadores. Item B. Registro e fiscalização de entidades de tiro desportivo e de empresas de serviço de instrução de tiro. Observação: as atividades e procedimentos relativos às armas, munições e acessórios das Forças Armadas, Forças Auxiliares e do Gabinete de Segurança Institucional, ativos e inativos, seguem sob a responsabilidade do Comando do Exército. Esse foi o vídeo, e se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal Global News 777G, e deixar o seu gostei ou não gostei, e deixe também o seu comentário, e compartilhe para todos os seus amigos, e um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.